Oi, gente, muito boa noite! Pra você que tá escutando isso em outro horário, ignore essa saudação. Adapte para o seu momento. Gente, eu tô gravando esse episódio num momento, assim, triste, confuso, engraçado, complexo no mínimo. Por quê? Esse episódio ele vai ser bem curto, porque eu meio que ia encerrar a temporada com um episódio especial, papapá, não sei o quê. Só que eu esqueci que eu nem fiz a apresentação do porquê que eu criei esse episódio. Esse episódio não, esse podcast e tudo mais, enfim, gente. Vamos lá. Complexo. Tô aqui fazendo uma pipoca na minha casa antiga, porque eu não levei as coisas ainda pra casa nova. E mudei finalmente. Os orixás aí ajudaram bastante a gente. E vamos lá. Pra vocês que não me conhecem, que são fora da bolha, isso chegou por algum motivo em vocês, esse episódio ou o podcast em si, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marjorie. Eu tenho atualmente 24 anos. É 24? É, 24 anos. Eu sou historiadora por formação, licenciada e graduada. Sou antropóloga, em formação também. Não por formação, mas em formação. Daqui a um tempinho, alguns meses eu já finalizo também, termino. Sou higienista de saúde pelo Instituto Federal do meu estado. Não vou dar mais detalhes que isso. E tem pipoca chorando. E vai ser bem curtinho porque desde muito nova eu era uma pessoa muito expressiva. Não de falar, porque eu sou uma pessoa surda. Mas de, tipo assim, observar, fazer caras e bocas, enfim, tudo mais. Muito assim, galera. Mas aconteceram coisas na minha vida que me deixaram muito mais introspectiva, muito mais tímida e tudo mais. Eu sou uma pessoa muito tímida. Aqui eu falo e barbarizo, mas na vida real o negócio é um pouco mais diferenciado, por assim dizer. Sabe? E aí o que acontece? Com o passar do tempo, o passar dos anos, deixa eu mexer a pipoca. Com o passar do tempo e o passar dos anos, eu fui, tipo assim, queria me expressar mais e tudo mais, porque eu nunca fui muito de falar, apesar de que eu precisava. E sempre foi me colocado muito desde nova essa questão pra oralizar e tal, fazer os rolês. Até porque eu escolhi uma profissão que necessita de se comunicar com o público, né? Eu sou professora, eu sou historiadora, eu sou antropóloga, então tem que estar toda hora em contato com gente. E todos os meus hobbies, querendo ou não, assim, tem contato humano. Eu não fico isolada e tal, num cantinho, não tem como fazer isso. O que acontece? O gatilho desse episódio, né, que a gente sempre tem que ter essa parte. Peraí, a pipoca. O gatilho desse episódio ele foi muito engraçado, porque eu tava conversando com um amigo meu que vai me ajudar a fazer a minha mudança. E aí chegou uma notificação pra mim do TikTok. Eu postei meu primeiro vídeo no TikTok faz, tipo assim, uma semana no máximo. E apareceu pra mim que um cara que eu fiquei uma vez... algumas vezes. Nos primórdios, assim, e tudo mais. Me seguiu no TikTok e tudo mais. Eu fiquei tipo assim, meu Deus, nossa, que vergonha. Sendo que assim, a minha rede social, só eu postando, quem achar ruim, tipo, é só se retirar. E aí eu fiquei, nossa, o cara vai achar que eu sou meio psicopata das ideias, que não sei o quê. Só que aí eu me lembrei que ele é cineasta. E a gente discutia muito sobre filme, série e tal, coisas assim. Ele falava, nossa, você é uma ótima comunicadora, você deveria ter um podcast e tal. E ele que deu a ideia de começar o meu primeiro podcast lá em 2022, eu acho. E eu fiquei tipo assim... crise de risos, crise de choros. Eu fiquei, meu Deus, acho que foi 2023 e tal. Enfim, super de boa o cara, entendeu? Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, eu acho que eu vou trazer um episódio... quando eu for falar sobre ex-maluca, só pra falar desse menino, porque ele é um caso à parte. Então, assim, se esse querido, por algum motivo, razão ou circunstância, chegar a assistir esse episódio, né, ouvir esse episódio, você sabia que eu tô falando de você. Você foi o único cineasta que eu peguei, e você sabe disso, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. Então, assim, vamos evitar a fadiga e tudo mais e avançar um pouquinho mais aqui. Ele falou que eu era uma pessoa muito comunicativa e tal, questão de opiniões, enfim. Pera, deixa eu fechar um armário. Ai, gente, vocês são muito íntimos, né? Eu tô fazendo mudança, conversando com vocês, passando por crise, conversando com vocês. Assim, se não fosse assim, eu queria. Vamos lá. Ele falou isso, e algumas pessoas
que eram e são próximas a mim ainda, falaram também a mesma coisa, que eu me comunico muito bem, né? Eu fiz muitos anos, quando eu morava em Garanhuns, fono. Eu fui pra Garanhuns pra estudar, é uma cidade aqui no interior de Pernambuco. E quando eu tava fazendo fono e tudo mais, por eu ser professor e ter que me comunicar com crianças que não são alfabetizadas 100% e tudo mais, eu tinha que ter uma comunicação muito melhor do que a que eu tenho. Por isso que de vez em quando vocês não notam meu sotaque aqui, né? Porque eu falo muito rápido, eu tenho o costume de falar muito rápido pra pessoa não perceber que eu não sei falar algumas palavras, entendeu? Eu dou uma embolada ali, a gente dá uma fingida e é isso, eu segue a vida. Só que, enfim, às vezes dá pra perceber, né? Enfim. Aí, avançando um pouquinho mais no tempo, eu criei meu primeiro podcast, inclusive deu uma treta do caralho. Tipo assim, magnânima. Por quê? Porque o podcast estava falando sobre mim, minhas questões com saúde mental, questões psicológicas que eu passava com, enfim, pessoas ali por perto. E eu tinha o maior cuidado do mundo, igual eu tenho aqui, de, não citar ninguém pelo nome, por característica física. No máximo ali a gente cita a situação que aconteceu, mas sem dar, tipo assim, detalhes que, eu poderia ser processada, né? Tenho amigos que são advogados, então assim, enfim. E aí, o que foi que aconteceu? Deu uma treta do caralho nesse primeiro podcast, porque uma das pessoas que, entre muitas e muitas e muitas aspas, era minha amiga, falou assim, não, que você me citou, você falou de uma situação lá, que enfim, X. E eu falei assim, meu amor, não te citei. Me mande, por favor, a minutagem, o trecho, o print do YouTube, porque eu ainda postava no YouTube com legenda e caralho. A parte que eu citei você, a parte que eu falei seu nome, que eu dei características físicas sua, que desse pra identificar que é você. Ela, não, mas dá, porque ninguém escuta esta merda. Só quem escuta somos nós que somos seus amigos. Eu disse, meu amor, você não é minha amiga. Pra tá me desencorajando desse jeito, não sei o quê. Enfim, deu tretas, enfim. E era basicamente assim, o podcast teve uns 20, 22 episódios e, enfim, era mais feito para os meus psicólogos, né? Minha junta de psicólogos e tal, que eu tinha mais de um psicólogo. E eles basicamente assistiam uns episódios, como se fosse uma consulta, e na outra a gente trabalhava em cima do episódio. Coisas que, enfim, que eu falei, que eu citei e tudo mais. Pra não ficar, acumulando. E aí, dentro disso tudo, aconteceram muitas coisas. Eu larguei a terapia por um tempo, porque, enfim, muitas coisas acontecendo. E aí eu preferi abrir mão da terapia pra focar em outras coisas, de saúde também, né? Cheguei a ficar internada durante um tempo e tudo mais, mó rolê. E, enfim, encerrei o episódio, excluí de tudo. Olha, são poucos os eu tenho uma unidade de fragmento desse podcast. Então, assim, ele só quem tava lá sabia, né? Quando realmente ali não existia nem mato, entendeu? Beleza. Me mudei, segui minha vida, terminei faculdade, iniciei no mestrado. E aí, em uma das aulas que eu tive, uma aula sobre antropologia brasileira, de uma professora X aqui, que eu também não vou citar ela, eu peguei um texto de Pierre Bourdieu para poder, enfim, meio que apresentar para a turma as ideias que tinha ali, o que a gente poderia tirar em relação à matéria, em questão da área acadêmica no Brasil, papapá e tudo mais. E aí, eu tava fazendo os slides, pra essa aula, que eu queria fazer uma coisa assim bem visual, porque eu sou uma pessoa visual por conta da deficiência, até porque, enfim, pra mim visual é melhor. E aí, eu falei assim, cara, Pierre Bourdieu, na leitura dele, eu acho que era sobre o uso das... agora eu não vou lembrar, pra chegar em casa eu olho essa porra. Bota aqui embaixo o linkzinho do texto, do livro, enfim. E aí, eu falo assim, cara, ele fala muito sobre essa pressão que existe na academia de você publicar muito, de você fazer muito e tal. Inclusive, foi por conta dessa leitura que eu falei assim, nossa, eu podia muito bem criar um podcast sobre isso, porque eu sinto muita pressão acadêmica e tal, posso chamar meus amigos e tal, né, que estão na pós-graduação comigo, amigos que foram da graduação, não sei o quê. E aí, eu tava ali pensando, suscitando, e eu tenho uma mente meio aviadada. E aí eu falei assim, nossa... Quem é que sofre muita pressão do ambiente ali, né, de maior destaque, dentro do seu próprio nicho? Aí eu pensei assim, a política. Não, porque você não sente pressão dos políticos e tal, né? Os políticos não fazem você fazer muita coisa dentro ali do negócio. Aí eu pensei, influenciador. Eu falei, mas tem influenciador que divulga tigrinho e tem influenciador que não, então não se encaixa. E aí eu pensei na música, por quê? Pra vocês que não sabem, eu troco alguns instrumentos, não muitos, mas alguns, né? Tipo, bateria, eu toco violão, eu toco guitarra, eu toco baixo. Sou das músicas também, era no caso, né? Não sou mais, graças a Deus.
E aí, eu falei assim, nossa, eu parei de acompanhar música há muito tempo. Eu me iniciei nesse mundo da música por conta do meu avô, que é um querido, entendeu? Toca instrumentos, tem um ouvido afinadíssimo, uma pessoa muito iluminada pra música. Minha irmã também, que ela é artista. E eu paralisei nesse negócio, eu não acompanhei muita gente, entendeu? Principalmente por questões internacionais. Mas se você ver todo o contexto, assim, pelo menos musical brasileiro, eu ainda entendo um pouco. Se for pra fora, eu não entendo quase nada. Eu entendo só quem tá ali no mainstream. E quem é a rainha do mainstream? Ela mesma. Taylor Swift. Taylor Swift me fez criar um podcast. Eu vou botar a figurinha lá. Eu tenho essa figurinha até hoje, essa porra, eu acho. Ai, gente, eu sou muito esquizofrênica, calma aí. Enfim. Tem a figurinha que eu fiz. Eu fiz uma figurinha de WhatsApp criada no ChatGPT, exclusiva pra essa aula. E aí eu tava lá criando o slide pra poder... slide PowerPoint, enfim. Pra colocar na aula e tal, pra eu poder apresentar as ideias bem organizadas e bonitinhas. E eu falei assim, cara, eu vou usar a Taylor Swift como exemplo. Porque nada melhor pra exemplificar essa pressão que existe do que o mundo mainstream. Entendeu? Ela, se ela quiser fazer hoje uma publicidade, sei lá, de uma água ardente, ela faz e todo mundo vai comprar porque ela é Taylor Swift. Enfim, mas toda a questão de confiança, mercado e tudo mais, enfim, que eu ia abordar porque que a antropologia, durante um tempo, ficou meio perdida ali no Palácio das Ciências, enfim, um rolê acadêmico. E aí, beleza, eu fiz o PDF todo bonitinho, eu fiz o design todo, sabe, bem assim, piruleta das ideias. Eu coloquei a Anitta, eu botei a Lady Gaga falando sobre carreira, entendeu? E tal. Cheguei no dia muito confiante. Nossa, eu tava assim, ó, feliz pra apresentar. Porque eu não sou muito fã da Taylor, entendeu? Eu escuto ali uma música ou outra, sei poucas coisas assim da vida dela, né? Fiquei sabendo agora que ela tá noiva e tal. Mas eu, tipo, não tenho esse engajamento todo que tenho a base de fãs dela, que é imensa. E aí eu falei assim, de Lady Gaga e Anitta eu entendo um pouco mais, vou focar mais um pouco nisso, mas sempre usando o exemplo da Taylor. Beleza, comecei lá a explicar, comecei pelo autor, enfim. E aí fui desenrolando. Quando chegou na parte de, tipo assim, citar alguns exemplos e tal, eu dei o exemplo da Lady Gaga e da Anitta, a professora ficou plena. Na hora que eu comecei a citar Taylor Swift, ela olhou pra mim e aquela... Não, calma assim, ela interrompeu a apresentação. Eu já fiquei tipo... Será que ela não conhece? Porra, ela não conhece a Taylor Swift, tá foda, né? E aí ela foi falar assim, não, é que você tá diferenciando muito o negócio e tal, o assunto. Não, é justamente essa minha crítica. Não é pra me falar de um assunto acadêmico pra pessoas acadêmicas. É pra me trazer uma roupagem nova no que eu tô falando, na forma de comunicação. Porque é justamente isso que diferencia 90% das coisas que a gente faz. É a forma da gente se comunicar que às vezes tá pecando, entendeu? É da antropologia achar a melhor das melhores e acabar sendo racista, xenofóbica, esse tipo de coisa. Então, né, dessa forma aqui que eu tô trabalhando o conteúdo e tal, e ela não gostou muito. E tal, inclusive saí no meio da minha apresentação, que eu tava fazendo pra turma, eu fiquei meio mal, meio abalada, mas continuei explicando. Entendi o ponto dela, que ela falou, não, dentro do ambiente acadêmico, você tem que falar academicamente, mesmo que seja criticando o ambiente acadêmico. E eu fiquei tipo assim, nossa, que hipocrisia do caralho, né, mas deixa quieto. Enfim. Aí, segui minha vida. Só que eu cheguei em casa e falei assim, nossa, eu queria muito fazer um podcast. Só pra, enfim, falar sobre isso, porque realmente, porra, o ambiente acadêmico, ele é pesado pra caralho. E aí eu fiquei tipo, enfim. E aí, passou um tempo desse episódio na pós-graduação, e eu fico assim, tá, que eu posso fazer da minha vida aqui e tal. E aí eu tinha me matriculado numa cadeira de antropologia visual, e como eu sou muito ligada na parte visual das coisas, álbum, disco, campanha, o caralho que for, eu me ligo muito nessa parte, porque é a parte que mais chama atenção, querendo ou não, entendeu? E aí o professor passou um exercício pra gente fazer um curto e tal, inclusive está aí no YouTube. O que foi que aconteceu? Eu olhei de cabo a rabo e eu falei assim, nossa, queria muito começar a conversar com aquele meu ficante X, que é cineasta, porque queria saber, me orientar sobre algumas coisas aqui que eu tenho muita dúvida e tal. Porque meu problema não é desenvolver os trabalhos. Meu problema, 90% das vezes, é simplesmente saber como começar, sabe? Ter aquele empurrão inicial. E aí eu fiquei, tipo, muito encabulada. Mas muito encabulada mesmo. E aí eu fiquei, tipo, meio que ali me batendo. Porque audiovisual, eu já trabalhei muito tempo de freelancer pra fazer audiodescrição, pra fazer legenda em material publicitário, em vídeo, etc. E
dentro disso tudo, eu fiquei tipo assim, caralho, que merda. Eu queria fazer um negócio acessível, mas eu vou fazer tipo algo que seja acessível pra todo mundo, enfim. Fiquei me batendo muito naquilo, queria muito conversar com esse ficante, só que eu tinha perdido contato com ele, porque ele foi morar em Belo Horizonte, eu moro em Pernambuco e tal, enfim. Eu não lembrava o user no Instagram, no TikTok, não tinha mais o número, enfim. Porque rolou muito rolê. No dia que você tá no episódio, só falando desse menino, amigo, me desculpa. Me desculpa, mas eu vou ter que falar sobre isso. Inclusive, eu acho que eu tenho um título maravilhoso pra colocar nesse episódio. Enfim, o que acontece? Eu falei assim, deixa quieto. E fui providenciando as coisas do filme e tal. Fiz com uma amiga minha, que ela é argentina. A gente fez, o negócio ficou top e tal, a gente apresentou. E no meio disso tudo, eu falei assim, nossa, acabei de terminar um relacionamento, eu tô na merda. Deixa eu me curar primeiro, pra depois fazer esse podcast, depois idealizar ele e tal, enfim. Gente, e eu fiquei empurrando essa porra com a barriga, até que, tipo assim, eu fiquei atacada, eu falei assim, não, vou fazer as porra das pautas pra ver se pelo menos eu tenho ideia pra isso, né? Vou me dar ao primeiro passo aqui, depois de ficar, tipo, rolando a timeline no final de semana. E aí fui, beleza, fiz as pautas, gostei bastante das pautas. E aí eu falei assim, não, vou gravar meu primeiro episódio, né, e tal. Gravei o primeiro episódio, foi um flop do caralho. Só que meus amigos, gente, eu tenho que agradecer muito. Inclusive, isso é um agradecimento público e especial a todos os meus amigos que apoiam minimamente aquilo que eu faço, mesmo que seja muita merda. Porque foram lá, escutaram, deram stream, vieram falar comigo, encaminharam para amigos próximos, postaram story, pá, enfim. E eu fiquei assim, nossa, eu fiquei muito feliz. E no mesmo dia que eu gravei e postei, um outro amigo veio, Kai, inclusive você mesmo, veio gravar comigo já um episódio, tá pra lançar na semana seguinte, enfim, que foi o episódio da Sabrina e tal, do álbum dela, que, enfim, agora finalmente terminou de lançar inteiro. Então, assim, complexo, no mínimo. E aí, foi acontecendo as coisas e tal. Alguns dos meus amigos falaram assim, você vai realmente encerrar essa primeira temporada e tal. Porque eu não botei na minha cabeça, tipo, vou fazer com tantos episódios. Eu vou fazer quando eu achar que a pauta que eu queria debater na temporada tá bem resolvida, que era a questão de performance e a questão mais introspectiva e interpessoal. Era isso que eu queria trabalhar nessa primeira temporada e eu acho que eu consegui fazer de certa forma. Então nada melhor, pensando agora, nada melhor do que terminar uma temporada falando sobre introspecção e performance do que falando sobre eu mesma, né? Sobre a minha experiência, como foi aqui e tal. Falei que ia terminar a temporada e tal, tô me mudando de casa, então, assim, são várias fechadas de ciclo, né? E aí, veio, assim, estralo na cabeça. Não, porque muitas coisas estão encerrando, mas algumas necessitam não continuar nesse plano agora, que vai seguir, e outras meio que você tem que fazer uma manutenção pra deixar as coisas mais ok. Tipo, não continuar do jeito que está, mas não retirar de vez, sabe? Fazer aquela manutenção, então. E eu fiquei pensativa e tal, enfim. Me mudei, tava uma tristeza da porra hoje em casa, chorei pra caralho. Deu uma depressão assim, gente, eu tava naquela depressão de gato quando toma banho. Entendeu? Que parece que vai lhe odiar por uma semana, que fica olhando esquisito, jurando que vai lhe matar no meio da noite. Pronto, eu tava assim. Eu tava assim hoje. Uma depressão do caralho. E aí, fui conversando com alguns amigos meus que são um pouco mais distantes e tal, que moram em outros estados, né? Passaram pela minha vida, permaneceram de certa forma, mas não conseguem estar comigo fisicamente, né? Felizmente todos vivos no momento. E eles falaram assim, não, pô, eu achei legal, eu tô escutando no iTunes, não, porque eu escuto na Deezer, não, porque eu escuto no Spotify, escuto no YouTube, enfim, N coisas. E aí eu fiquei pensando, tipo, cara, eu tô fazendo isso como um hobby. E há muitos e muitos anos que eu não me divertia fazendo nada. Entendeu? Porque isso aqui eu faço, antes eu botava uma musiquinha, pá, não sei o quê. Agora eu simplesmente gravo áudio, inclusive eu tô gravando esse áudio, deve estar uma merda, porque eu tô andando pra lá e pra cá na casa. Enquanto eu tô esperando a minha pipoca esfriar, porque eu vou levar na panela de pressão pra outra casa. Porque, enfim, o fogão, as coisas, tudo aqui ainda, mas eu já tô dormindo lá. E pras gatas se acostumar, né? E aí eu fiquei tipo assim, vai essa merda aqui mesmo. E meus amigos me apoiaram muito no projeto até o presente momento. Eu apresentei algumas pautas e tal, eu disse, tava pensando em fazer um episódio sobre isso e tal. E eu adoro o modo criativo que eu tenho de estar vivendo a minha vida normalmente. E aí, porra, dá um estralo esquizofrênico na minha cabeça. E aí eu penso no tema, e aí eu penso já numa pausa, umas perguntas, nos negócios. E, bum,
sabe? Surge ali o episódio, aí eu escrevo a pauta certinha. Eu não escrevo a pauta, tipo, página por página. Eu escrevo basicamente por tópico, boto ali umas chamadas, um negócio mais específico que com certeza eu vou esquecer. Principalmente quando eu tô gravando com alguém. Enfim, é todo um processo. Mas eu gosto mais ainda quando eu vejo algo e isso me desperta a vontade de gravar. Porque, literalmente, gente, eu vou explicar pra vocês a cena. Eu tava morando numa kitnet, inclusive tô nela agora. Meu telefone tava em cima do fogão. E, como eu sou uma pessoa surda, eu não tenho notificação no meu telefone que faça barulho. Então, fica soltando flash do meu telefone. O flash fica piscando pra mim ver que tem notificação. E aí eu deixei a luz da cozinha apagada, enfim. Vi só piscando, eu falei assim, meu amigo deve ter me respondido. Fui pegar o telefone, não. Eu vi que esse ex-ficante meu, que é cineasta, inclusive muito bom, pegou e tinha me seguido no TikTok. Aí eu falei assim, porra. E aí eu abri o perfil dele pra ver se ele realmente era ele ou se era alguém com nome parecido. E aí era ele, e aí me deu aquele estado de, nossa, eu não gravei o podcast. Não finalizei a temporada, porque eu tava planejando um episódio super elaborado pra finalizar. E aí, tipo, um dos motivos de eu ter pensado em criar podcast, de eu ter começado a consumir podcast, enfim, todo o rolê, todo o negócio, foi essa pessoa também, né? Lá atrás, há muitos anos atrás. Então, assim, gente, que significativo. Se não fosse pra ser, não ia ser mesmo. E aí, eu peguei e disse, não, vou gravar. Botei a panela no fogão, tampei, deixei estourando e comecei a gravar isso com vocês. Então, assim, do começo desse episódio, do primeiro segundo até agora, eu tô fazendo exatamente isso. Literalmente, eu tô dentro de uma casa semi-vazia, esperando a minha pipoca esfriar no fogão e gravando esse episódio. É esse o rolê de hoje, né? Eu vou comer pipoca com água e torcer pra não morrer amanhã, porque, enfim, tem que terminar o resto da mudança. Então, assim, finalizando esse estereótipo geral, além da Taylor Swift ter me feito gravar um podcast, né? Esse vai ser a chamada do vídeo, foda-se. Mas, assim, realmente é um projeto que eu tô levando como algo meio que... Não mais introspectivo, como foi o primeiro projeto que eu criei. Não é mais uma coisa, assim, dolorosa de gravar, enfim. Não é uma coisa, assim, mais íntima, óbvio. Né? Uma coisa, assim, mais esquizofrênica da minha cabeça. Mas também uma coisa, assim, que minimamente me faz feliz, sabe? É uma coisa, assim, que, porra, eu me sinto bem porque eu consigo me expressar. Principalmente oralizando, que é uma coisa que... Gente, quem me conhece sabe que eu odeio falar. Não só odeio falar, quanto isso, eu odeio escutar os outros falando. Tipo assim, você tá falando comigo num lugar público, pode ter certeza que eu desliguei o aparelho e eu tô fazendo leitura labial. Eu não tenho paciência, gente, o mundo é muito barulhento. Ai, que é buzina, criança chorando, carro passando, que não sei o que, não sei o que lá. Nossa, mas você não é apaixonada por Fórmula 1, você não gosta de barulho de carro? Gosto, mas não gosto de uma buzina, o outro lá cortando gira, e fulano empinando moto. Gente, pelo amor de Deus. Tem gente que fala meio anasalado, tem gente que fala meio grosso, imitando uma voz que não é dela. Ai, gente, N coisas. E eu fico olhando assim, eu vejo quão perturbado e barulhento é, e eu só desligo. Né? Em momentos públicos, assim, eu geralmente desligo. Em casa eu fico sem aparelho também, porque, enfim, foda-se. E eu consigo oralizar tranquilamente, mas eu não gosto de falar. Eu não gosto de falar, é um dos problemas que eu trato na terapia, essa porra. Só que, assim, é complexo, óbvio, mas, gente, eu tô conseguindo oralizar de uma maneira muito tranquila, de um assunto que, literalmente, eu invento, tiro do cu e coloco aqui, entendeu? E eu gosto muito porque é uma coisa que eu faço, eu gosto, é uma coisa que pessoas próximas a mim não me julgam por fazer, né? São pessoas que me apoiam. Tipo assim, todo emprego, ele é válido desde que ele seja um emprego legalizado. Regra básica da Constituição. Então, assim, gente, eu não tô matando criança, não tô chutando idoso, sabe? Eu não tô cheirando loló aqui, gravando pra vocês, entendeu? Eu não tô fazendo isso, tipo... Inclusive, tem um amigo que falou assim, faz um completamente bêbada e não sei o quê. Gente, eu não bebo álcool há muito tempo, entendeu? Acho que um ponto positivo aqui que eu posso trazer pra vocês é que, assim, no meu último relacionamento foi a última vez que eu bebi uma gota de álcool, porque a pessoa, enfim... Não vou entrar no mérito aqui, quem é próximo sabe da história, mas eu não consumo álcool, entendeu? Eu não uso drogas, eu não uso anabolizante, bomba, né? Eu não uso, cigarro, vape, aquele negócio de nicotina, não uso nada, entendeu? Eu sou a pessoa mais carente do mundo. Eu evito comer coisa com açúcar porque eu passo mal. Eu sou nesse nível, entendeu? Então, assim,
não iria rolar, né? Eu aceito muito de bom grado todos os assuntos e pautas e temas que me passam. Tipo, tu poderia fazer um episódio sobre isso. Tal coisa, tu poderia falar sobre isso, tal, não sei o que lá. Posso falar sobre isso tranquilamente, mas eu tenho que ver muito bem, tipo, se isso se encaixa naquilo que eu realmente quero. Porque isso é um grandíssimo hobby. Entendeu? Se você chegou aqui de paraquedas, Caio, tá escutando isso, seja próximo a mim. Ou você é muito próximo a mim e, tipo assim, você olhou aleatoriamente e viu que eu tava postando sobre isso, que eu tenho um podcast, pra não sei o quê. Ou você só, tipo, falou, tipo assim, nossa, que eu achei essa pessoa legal e eu tô escutando um episódio e aí do nada veio esse episódio muito assim, tipo, íntimo e, nossa, somos próximos. Esse tipo de coisa, sabe? Mas assim, é uma coisa que me faz bem, pelo menos até o presente momento, né? Eu não vejo isso como negativo, pelo menos até agora, porque eu sou muito disso. Tipo, se me desagrada, eu pego o trauma do negócio. Gente, eu fingi que nunca aconteceu. Eu escudo a minha vida, perguntar, e tal coisa, nem sei o que é isso. Eu me finjo de cínica. Realmente. Tem gente que me pergunta, nossa, tu namorou com fulano? Eu disse, fulano, nunca conheci ninguém com esse nome. O nome mais genérico do mundo. E eu finjo de doida, entendeu? Esse sou eu. Então, assim... Nossa, se eu fizesse esse episódio bêbado, eu acho que seria mais coerente do que tá sendo agora. Enfim, minha pipoca já deve ter esfriado, eu vou até checar. Porque, né, o episódio tá meio longo. Tá morninha. Melhor. Pra carregar a panela, eu acho que não vou queimar no caminho. Mas assim, gente, olha, obrigado. Vou encerrar aqui não só o episódio, mas também a temporada. Muito obrigada a você que ouviu os outros episódios, que gostou da temática dos assuntos. É óbvio que, enfim, muita gente falou a mesma coisa. Os episódios giram em torno do mesmo assunto, né? De qualquer jeito, roda e cai no cu da performance, cai no cu do introspectivo. Gente, essa era a intenção. A intenção da temporada inteira era isso, entendeu? Até porque, assim, se você olha pra questão de conteúdo, né? Que até um cara no Tinder, inclusive voltei pro Tinder, sinto muito, tá? Um cara do Tinder falou assim, nossa, então você é criadora de conteúdo. Eu disse, criadora de conteúdo, não. Influencer, pior ainda. Não me chame disso. Eu sou uma pessoa que compartilha dentro do ambiente digital algumas esquizofrenias próprias. Entendeu? Íntimas ali, que talvez você se identifique. Eu não sou criadora de conteúdo, eu não sou influencer, eu não sou tiktoker, youtuber, podcast. Eu não sou, sabe? Eu sou simplesmente uma pessoa comum, normal, singela, que tá compartilhando das coisas aqui de uma maneira bem ao meu gosto, sabe? Se eu achar que eu devo falar de uma coisa e lá pra frente eu me arrepender, eu vou lá e privo o episódio, entendeu? E tal coisa, eu também. Então, assim, são fases, são questões e mudanças, mas, assim, é uma coisa que, no momento, tá sendo positiva. Então, vamos levar assim, né? Nessa primeira temporada foi o que deu pra trazer, foi o que eu quis trazer, pelo menos eu, dessa data de hoje. Então, assim, não sei quando é que vocês vão escutar isso, porque, enfim, tem outras coisas aí pra, tipo, eu tenho a mudança pra terminar, eu tenho meu orientador pra responder, que eu não respondo ele há quase 3 semanas, eu tenho trabalho, eu tenho aula, leitura, 2 gatas pra criar, botar comida na mesa, enfim, muita coisa pra resolver. Então eu não sei quando é que esse episódio de finalização da temporada vai pro ar, mas de verdade, de coração, de pernas abertas, entendeu? Muito obrigada pra você que de alguma forma tá acompanhando essa pataquada que eu tô fazendo aqui, entendeu? Se você minimamente se identifica com alguma coisa que foi citada aqui e lhe trouxe algo de positivo, alguma reflexão, então já serviu pra alguma coisa além de me trazer um benefício positivo de ter um hobby, né? Acho que dentre as coisas que eu posso trazer de positivo aqui é uma reflexão, entendeu? É uma indicação, é algo pra você suscitar na cabeça, sabe? Não vai mudar a sua vida também, calma aí. Mas, já muda em algo e isso é uma coisa boa, sabe? Então, assim, tô enrolando pra caralho pra esperar minha pipoca ali esfriar mais um pouquinho. Mas, assim, beijo, gente. É isso. Muito obrigado. Vejo vocês em talvez uma futura segunda temporada. Não tenho ainda absolutamente certeza se vai rolar ou não. Vai depender dos surtos esquizofrênicos na minha cabeça. Mas, por enquanto, é isso. Meia horinha aí pra vocês me conhecerem. Eu acho que tá bom, tá? Tchau. Beijo.